Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde. Essa é a introdução da nossa live. Eu tô fazendo uma live hoje com Cláudia e a gente vai estar falando sobre bullying. Então, vou esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, ela já entrou. Enquanto isso, eu vou. Oi, Cláudia, você me pede ou deixa eu tentar te colocar? Peraí. Enquanto eu tento colocá-la aqui. Cadê? Aqui. Ai, caramba. O meu teclado, ele cobre o pedido. Ai, consegui convidar. É isso aí. Oi, olha só. Mãezinha já tá aqui. Entrou! Tchau. Tudo bem com você? Eu amo tecnologia, né? Eu amo. Eu amo tecnologia. Que horas são aí na Dinamarca? Oi? Oi. É. Mas vamos lá, eu acabei de testar minha internet. Entrei na live com 273 megas e 50 de download. É para aguentar aqui. Vamos lá. Meu Deus, vamos lá. Tá Vamos boa a lá. luz aqui? Que são aí na Dinamarca? Aqui são 11 horas. 11 horas. 11 horas. Maravilha. Então faz o seguinte, enquanto eu convido algumas pessoas para virem assistir aqui a nossa live com o aviãozinho, o pessoal que está assistindo Aham. faça a mesma coisa, se apresenta um pouquinho, fala aí, você é terapeuta, Deixa eu, antroposófica. deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui também. Isso. Manda aí, chama todo mundo. Esse é um tema. Você sabe que eu estava assistindo agora? Saiu agora o seriado do Harry e da Meghan, sabe? O príncipe da Inglaterra. Aham. Eles contando a versão deles, né? E eu falei, nossa, é tão pertinente com o que a gente vai falar, porque ela sofreu um bullying danado ligado ao racismo, né? Lá. Então, toda a série retrata essa inadequação dela. Eu acho que a palavra fica legal, a inadequação dela dentro daquele esquema da família real e como que ela era vista e etc. E eu acho que inadequação é uma palavra que normalmente as pessoas que sofrem bullying sentem. Qual é a sua visão sobre isso? Adulto a gente usa a palavra, não usa nem bullying, né? Acho que é assédio moral, não é isso? Em organizações né? Mas o assédio normalmente ele está ligado a uma figura de autoridade, né? Então, a autoridade. E o bullying não necessariamente, né? Mas me diz, antes da gente começar esse papo bom, só fala um pouquinho. Você, terapeuta antroposófica, eu sempre me enrosco para falar isso. Explica o que é essa palavra, antroposofia. Eu conheço, já li um pouquinho, tem o livro do Steiner aqui, mas explica só um pouquinho o que é ser uma terapeuta antroposófica para que a gente dê o start aí nesse conteúdo de bullying. A antroposofia, explicando a palavra, a natureza da palavra, a antroposofia Sofia é o estudo do homem, né? Antropos, homem, Sofia é o estudo. E assim, a sabedoria, né? A sabedoria é o estudo, o autoconhecimento. E eu uso a palavra Waldorf. No Brasil tem muitos lugares que fala Waldorf, né? Pedagogia Waldorf. Eu estudei pedagogia há 4 anos e depois estudei a terapia, que são 5 anos. Que E legal. aí, mesmo como pedagoga, eu podia dar maior assistência aos pais, como terapeuta, né? E também com estagiários que apareciam de vez em quando nas creches. Sim, sim. Maravilha. Então vamos lá. Vamos para o nosso tema. Antes da gente entrar na nossa percepção das pessoas que chegam no nosso convívio, né, que vão buscar ajuda, você fala um pouquinho, depois eu falo, mas você fez umas pesquisas antes de entrar aqui e estava me passando. O Brasil está em que lugar de ranking de bullying que você me contou? Gente, eu fiquei assustada. É o segundo, tem duas vezes mais o casos de bullying no Brasil que no mundo inteiro.
Quer dizer, bullying é um país Colocado, ele é duas vezes. que mais sofre de bullying, é o Brasil. Nossa E Senhora. eu fiquei assim bem chocada, sabe? Mas eu tenho assim uma percepção sobre isso, né? Eu acho que mesmo por morar aqui na Dinamarca e ter estudado tanto antroposofia e saber como que é a educação nas escolas Waldorf antroposóficas, o que que a gente se preocupa tanto com a vida das crianças e dos jovens é exatamente a questão da competitividade, a questão da influência da mídia, televisão, computador na vida das crianças. A gente tenta evitar ao máximo, o maior tempo possível, o celular e a mídia para as crianças e para os jovens, porque isso influencia muito, né? O Isso é bullying uma vem. quase impossível atualmente, não? Mas a gente consegue muito aqui, viu? É, Aqui na Dinamarca, eu acho que os jovens, os pais estão bem conscientes disso, bem conscientes mesmo. é muito diferente daqui. Hoje em dia, assim, se tem um certo nível social, principalmente que consegue comprar um equipamento, né, comprar um celular, eles já estão logo assim bem novos. Eu me lembro que minha sobrinha hoje, a mais velha, está com 20, ela é de 25 anos, e eu me lembro que ela e a irmã vinham às vezes dormir na minha casa, porque os pais tinham que sair. E não tinha essa coisa de celular para carregar no quarto. E eu falava assim: vocês não vão ficar conectados. Acho que eles tinham algum equipamento que traziam, eu não lembro. Mas não é para ficar conectado até muito tarde, né? E elas já eram meio que adolescentes nessa época. Mas tinha preocupação, mas eu acho muito difícil controlar. Mas vamos lá. Vamos falar, então, eu queria falar da minha percepção e ouvir a sua também, né? Uhum. Quando a gente percebe que chega alguém com algumas questões ligadas a bullying, né? Porque você vai sondando, você vai perguntando, você vai tentando entender isso. Existem muitas crenças ligadas ao bullying que estão relacionados à inadequação, a não merecimento, a ser diferente, a não fazer parte, né? E a gente vê essas pessoas aí com 20, 30 anos, 40, às vezes mais tempo ainda com essas sensações e esses sentimentos gerados pelas experiências que viveu na infância. Uhum. Então, eu sei que você trabalha bastante aí também com algumas questões. E como é que chegam? Como é que você percebe essas pessoas chegando para você e que tipo de histórias elas trazem? Essa questão da exclusão, né? Mas eu acho que existe assim muita preocupação em fazer as coisas certo, né? Em ser aplaudida, nem aplaudida, em ser valorizada, em ser amada. Isso aí é o clássico, né? Então, acho que nem necessariamente é relevante saber que houve um bullying ou não, porque o que eu vejo, a maneira que eu vejo é que o que acontece de algumas crianças sofrerem bullying e outras não? Isso vai muito da personalidade. Então, porque são as mesmas crianças que sofrem o bullying porque elas atraem, porque elas têm autoestima baixa, porque elas são mais fracas, são mais desprotegidas. Então, se você muda uma criança de escola, a probabilidade que ela vai encontrar de novo o mesmo ambiente é muito alta. Então, o que é importante trabalhar é a autoestima e fortalecimento interior. Então, a gente pode sofrer, às vezes o limite, né, de um é bem diferente do limite do outro. Então, às vezes eu posso sofrer só de terem me chamado de quatro olhos e não necessariamente, de repente, eu acho que existe assim uma limitação. Às vezes eu não sofro tanto como outra pessoa. Talvez eu sofra um bullying porque me chamaram de quatro olhos, né? E às vezes uma colega que às vezes sofreu um bullying muito maior, ela às vezes ela era mais forte do que eu e conseguiu manejar essa situação, né? Eu entendo o que você está falando, mas eu, assim, dentro da visão sistêmica,
eu acho que a gente pode entender, eu pelo menos entendo, não como ser mais forte ou ser mais vulnerável, vamos usar essa palavra, mas eu acho que a gente tem feridas que a gente nasce, e aí parte do que a gente estava falando, vamos falar disso ou não, né? Ó, eu vou dar a deixa porque eu gosto de começar a falar de espiritualidade. Então, assim, parte do princípio do que essa alma teve que vir para cá para se desenvolver. Então, eu acho que tem coisas que a gente já traz nessa história que vem antes da gente nascer. A gente chega aqui com algumas predisposições de ferida. Eu vou dar um exemplo, assim, eu acho que cai bem no que você está falando. Eu lembro que essa questão do não se sentir amada, eu tive um episódio na minha infância e nasci numa família extremamente carinhosa, né? Mas que eu não me sentia amada. E aí, qual foi a minha reação? A minha reação foi sair para a rua com 4, 5 anos e ia para casa da minha avó, porque eu não me sentia amada. Então, isso me tocou dessa forma. Se a mesma experiência que eu vivenciei, uma outra pessoa vivenciasse, talvez isso não tocasse tão profundamente, porque não, é como se não fosse o ponto nevrálgico daquela alma, sabe? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, tem muito a ver, assim, isso que eu queria também complementar, né? Ela terminar o meu raciocínio, porque o que vai acontecer é que exatamente cada pessoa tem a sua bagagem, e o que a gente vai fazer com isso é que é o grande pulo do gato, não é? Porque a gente traz vulnerabilidades que a gente pode trabalhar isso e transformar de uma maneira e que talvez seja essa toda a missão de vida, né? Esse que talvez seja todo um segredo, né, de vida. Então, por ter havido um bullying, o que eu acho, assim, no meu trabalho terapêutico, não é nem importante ficar no passado trabalhando isso, mas trazer para o presente o que pode ser feito de fortalecimento dessa vulnerabilidade, né? Porque ele vai se estendendo, aí vão haver maus relacionamentos carentes, problemas no trabalho, a pessoa não se desenvolve, a carreira parece que não anda, a pessoa está insatisfeita, sempre achando que está sendo perseguida, né? Porque isso vai, um acúmulo, vai levando para o futuro, né? Exatamente. Tem uma frase, não sei se eu vou saber replicar a frase, mas a gente no presente continua pisando no passado, quando a gente não trabalha algo, né? Quando a gente não ressignifica algo, quando a gente não decide o que eu vou fazer com isso, a partir disso, quais serão as minhas escolhas daqui para frente. É nisso que você está falando, não é? Tá travando. Clau, Você tá me escutando? tá me ouvindo? Tá me escutando? Eu tava. É aqui ou aí? Não sei, filha. Vamos tentar, vamos continuar. Você tá me Qual ouvindo foi a agora? pergunta? Tô. Qual foi a pergunta? Eu não ouvi. Ah, nem eu sei mais o que eu te perguntei. Não sei mais. Pessoal, o que eu acabei de perguntar, se você está jogando aí? Vamos continuar. Eu trabalho muito com traumas, né, Cláudia? Eu trabalho com as técnicas que eu uso, eu trabalho com traumas. Você está me ouvindo? Tô. Tá. E outro dia eu atendi uma pessoa e ela era chamada, eu não vou mencionar aqui, mas faziam associação com ela com um animal por causa da dentição dela, né? E hoje ela é uma mulher linda, maravilhosa, né? E quando eu comecei a fazer o trabalho de liberação desse trauma, ficou nítido uma sensação de que não era passível de ser amada, de pertencer. Eu acho que essas coisas ligadas ao bullying, a gente precisa começar a olhar. Se eu tive uma história de bullying, eu tenho como ressignificar isso e não carregar por mais décadas. Eu gosto sempre de passar nas minhas mensagens, dentro das lives, essa questão de que é possível ressignificar e usar essa história para sair mais forte. Faz sentido o que eu estou te falando, Cláudio?
Sim, Conseguiu com ouvir? certeza, com certeza. Mas é uma questão de também você tomar responsabilidade, né, por esse movimento, né? Eu acho que quando É. uma pessoa procura uma terapia, procura ajuda, já é um sinal de que a pessoa quer fazer alguma coisa com essa vulnerabilidade, né? Porque eu É, conheço eu pessoas que acho não fazem esse movimento. Eu conheço pessoas que muito não fazem. que a maioria não faz. A maioria não Não, faz. porque vem a questão do vitimismo, né? Aí a pessoa fica, culpa o mundo, culpa A, B, C, e não progride, não sai desse local, né, de sofrimento. E Isso é um assunto legal que você está trazendo. Quando a gente entra no vitimismo, eu acho legal a gente alertar isso. Eu abandono o protagonismo da minha vida e a possibilidade que eu tenho de fazer as minhas escolhas, seguir um caminho diferente. Então, quando chega alguém para uma terapia muito no vitimismo, essa terapia não consegue caminhar. Ela não consegue caminhar. Esse fim de semana eu fiz uma constelação e foi um rapaz constelar o relacionamento. E ele, depois que terminou a constelação, ele falou assim: eu vim aqui justamente para olhar porque eu achava que a minha esposa era culpada de tudo, né? Então ele era a vítima, né? Então o vitimismo, seja qualquer aspecto que a gente está trabalhando, né? Eu só pego o chefe ruim, eu sou massacrada por todos os meus chefes, eu só tenho amizades que me traem, o mundo é um lugar perigoso, não consigo confiar em ninguém. Assim, enquanto você não mutar isso em termos de consciência, em termos de energia, ele vai continuar atraindo as mesmas situações. Isso que a ela vê dessa forma. falhou um pouquinho, não sei se eu entendi a pergunta. Clau, Você falou como que a antroposofia vê essa maneira. como é essa questão do vitimismo e Ah, do sim, protagonismo da própria. igual. Como é que a Sim, sim. antroposofia. A responsabilidade assim, existe um estudo, a gente faz o estudo dos setênios, né? A gente trabalha com o estudo dos 0 aos 7, 7 a 14. Cada ciclo desse de 7 anos, né? Existe todo como se fala, todos uns passos para que seja um terreno fértil para a próxima etapa, para o próximo período de 7 anos. Então, a gente vê o que aconteceu nos primeiros 7 anos que são fundamentais. Se houve bullying ali nos 7 anos, vai afetando já todos os outros setênios, né? A juventude, a adolescência e por aí vai. E assim, a gente faz esse estudo para saber, sempre, na maior parte de todos os trabalhos que a gente vê, muito a questão da família, da educação, do exemplo que o pai e a mãe deram, né? Isso é muito forte. Como que isso vai afetar a educação, como que vai afetar todo o futuro desenvolvimento da criança e do jovem. E até como esses pais lidam quando percebem que está acontecendo alguma coisa errada com o filho, né? Porque uma criança que sofre um bullying, aí como é que ela é vista? Ela é vista diferente, ela é vista mais, vamos usar a palavra que você usou até para a gente alinhar, ou mais frágil, ou menos provida de alguma coisa que é mais esperado dentro de uma sociedade, né? Assim, as pessoas que sofrem bullying, elas fogem um pouquinho do padrão que a sociedade acha que as pessoas têm que ser, se comportar, parecer, Exatamente. né? Exatamente. Isso é muito pesado. Porque se você olhar dentro dos padrões gerais de que uma sociedade tem como meta, nem 3% de uma população mundial, bom, no Brasil, então, do jeito que a gente é diferente um do outro, nem 3% alcança isso, né? Então você tem que ser o mais inteligente, você tem que ser o esportista, você tem que ser a menina bonita, você tem que ser o menino
mais macho alfa, digamos assim, aqueles meninos que são mais sensíveis, mais introspectivos, sofrem com essas coisas. E aí, como é que ele vai carregar essa experiência? Eu acho que os pais precisam estar muito atentos nesse aspecto em relação aos filhos, como é que eles estão vivenciando isso e o que eles conseguem perceber, né? Eu acho que os pais aí têm um papel fundamental, mas que a gente sabe que nem todo mundo tem a consciência de lidar com isso. Você chegou a fazer algum trabalho com os pais em algum momento em relação a bullying, alguma coisa? Eu nunca fiz. Sim, nas creches a gente faz muito, a gente está muito atento. Hoje em dia eu não trabalho mais em creche, mas eu trabalhei 15 anos. E assim, a gente tem que estar observando muito, né? E as creches Waldorf são muito, assim, muito perceptivas com essas coisas e trabalha diretamente com os pais, sempre, sempre observando, porque a pedagogia é assim. Isso acontece mais nas escolas, as creches é mais livre, mas a gente percebe, por exemplo, que é importante você colocar uma criança que tenha um certo temperamento mais melancólico, mais introvertido, junto com uma outra criança, um jovem, que seja mais extrovertido, para dar uma equilibrada, né? E é claro que tem que ficar sempre de olho nos espertalhões, né? Nos que são mais que têm essa tendência a ir atrás e fazer o bullying e encher o saco de outras das crianças mais introvertidas. Então, a gente está sempre de olho nisso. E assim, as crianças que são mais introvertidas e de repente têm mais essa vulnerabilidade social, que não, às vezes tem até uma certa deficiência, né, de aprendizado e tudo, tem que estar olhando para isso, porque as coisas às vezes acontecem nas esquinas, né, nos cantinhos, e a gente não percebe. E às vezes é difícil perceber mesmo, porque as salas de aula são lotadas, às vezes um professor só não consegue ver tudo, né, que acontece. E aí cabe aos pais tentarem ficar atentos a mudanças de comportamentos aí dos filhos. Mas vamos voltar para o adulto. O adulto, então, se a gente pudesse dar dicas para as pessoas que em algum momento da vida viveram bullying. Vamos tentar fazer um brainstorming aqui, eu e você. Oi, deixa eu ver aqui, Patrícia. Cheguei agora, mas quero saber se a criança que sofreu bullying no passado é o jovem que faz bullying agora. Também tem isso às vezes. Também já vi histórias de que isso acontece, Patrícia. Mas depende muito de como esse garoto processou isso. Como é que você vê essa pergunta da Patrícia? Olha, Patrícia, eu acho assim, da pedagogia antroposófica, a gente vê muito a questão da repetição, né? As crianças repetem aquilo que elas viram em casa com os pais. Eu acho que o bullying, quem faz o bullying são normalmente jovens, crianças e jovens que, claro, aprenderam alguma coisa em casa, mas são aquelas crianças que têm necessidade de se afirmar, né? De se afirmar e de ser respeitado e de liderar, né? Existe toda essa questão e eles se acham no direito de fazer certas coisas para ter popularidade. Eu acho que uma pessoa que sofre bullying, um jovem, uma criança que sofre bullying, já tem mais um temperamento mais vulnerável. Eu acho muito difícil isso acontecer, ele se tornar o que faz o bullying. Mas é claro que pode ser que ele faça isso para sobreviver num grupo, né? Para sobreviver num grupo. Hã? Exatamente. Eu acho que daí existem... O que acontece quando a gente fala de experiências que aconteceram lá no passado? Então, pode ser que ele tenha tomado... cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. A gente está fazendo suposições aqui, tá? Mas, às vezes, tem até um filme muito bom, eu não vou lembrar o nome, de uma menina que passou por uma situação muito complicada e ela decidiu que ela nunca mais iria passar por uma situação dessa. E chegou e desenvolveu aí muito sucesso profissional. Então, ela tomou uma decisão no ato daquele trauma que ela teve, de que nunca mais permitiria que alguém fizesse isso com ela, né? Não estou mais falando do filme, estou falando de suposições. Porque quando a gente sofre um trauma vindo do bullying,
aquela criança, ela tem N caminhos de tomada de decisão, N crenças que ela pode criar. E uma delas, né? Uma delas pode ser: eu nunca mais vou permitir que alguém faça isso comigo, e se torna, por exemplo, uma pessoa, se transforma numa pessoa mais dominante para conquistar o seu espaço, né? Agora, existem pessoas, como a Cláudia está falando, que têm uma essência muito introspectiva, muito melancólica. E aí eu super concordo com a Cláudia que nesses casos eu acho que é mais difícil isso acontecer. É isso que você acha, Cláudia, que você começou a Sim. falar? Sim, ou eu vou colocar até uma outra questão que é bem polêmica, pode ser bem polêmica também, a questão de abuso sexual, né, para a mulher. Existem mulheres que não passam por esse problema. Existem mulheres que têm um temperamento tão forte, tão dominante, tão presente no seu corpo, presente na sua energia, elas não correm risco de terem nenhuma forma de abuso sexual. Não, não atraem. Mas existem mulheres que parece que são presas sempre. Elas vão ser expostas a isso, vão atrair psicopatas, vão atrair pessoas, homens que abusem dela, né? É uma coisa histórica, como você falou, vem de muito antes, que a gente não sabe nem de onde. Às vezes são A casos em família, que a sistêmica tem ancestralidade que se questões. repete. A constelação sistêmica, mas isso é assunto para outra live, eu não vou nem entrar com os aspectos sistêmicos referentes a abuso aqui. Mas então, o que eu acho que é importante as pessoas perceberem? Que quando eu, lá criança, sofri uma experiência traumática de um bullying, eu vou tomar uma decisão e vou criar uma crença. Então, eu posso criar uma crença que o mundo é um lugar perigoso, eu posso criar uma crença que eu não sou nada, que eu não mereço, que eu não pertenço, mas eu também posso criar uma crença diferente dessa. E isso tem a ver com o que ela vai seguir em várias situações da vida dela, né? Essas pessoas que escolheram um caminho ligado a mais introspectivo, a mais a vitimização, às vezes, elas vão ter mais dificuldade de se relacionar com as pessoas, de se entregar para as pessoas, porque essa decisão foi tomada lá atrás, né? Mas mesmo aqueles que têm sucesso a partir disso, aquela ferida daquele trauma permanece. E eu tenho resquícios do meu comportamento hoje, né? Nem falando aí transgeracionalmente, eu tô falando desde a hora que a gente nasce, né? Então, vamos lá, vamos pensar como é que a gente poderia ajudar as pessoas que chegam com uma história de bullying ou chegam com sentimento, alguma disfunção, às vezes, de como ela leva a vida, ligado a um bullying. Então, que dicas que você daria para elas? Eu vou começar com uma e depois você fala. A gente precisa olhar a nossa luz e a nossa sombra. A gente precisa se conhecer e entender onde é que está essa dorzinha lá no meio de Tá travando. tanto pó que eu fui colocar em cima para não enxergar. E você, que você daria de dica? O que eu falei? Não. Ouviu o que eu falei, Clau? Eu falei que Não. eu pedi. Tá me ouvindo agora? Tô. Tá. Qual a dica que você poderia dar para uma pessoa que tem comportamentos hoje que não são fluidos, que são travados, que atrapalham a vida dela, mas que estão ligados ao bullying? Que dica que você daria para essa pessoa? Bom, já dela entender da onde que vem, né, essa fragilidade dela, se ela já tem consciência que esse bullying que ela sofreu é responsável por essa insegurança dela, isso já é um grande passo, né? O entendimento é um grande passo, o autoconhecimento já liberta o autoconhecimento.
Agora, o trabalho que é preciso ser feito daí para frente é um trabalho eterno, né? De você estar se conscientizando em diversos momentos na vida que às vezes você é o lado de sombra que vem, você não está consciente e você reage, né? Reage às situações, reage com aquela sensação que fica no corpo, né? E aí a gente não tem como estar consciente 24 horas por dia. Então, não tem. Então, a gente tem que lembrar simplesmente, quando esses momentos caem, que são as fragilidades, que a gente cai na armadilha de novo, é muito importante a gente ter uma autocompaixão. É se permitir que esse momento de sombra veio e que a gente estava inconsciente, que a gente sentiu aquilo, mas a gente recobra de novo e anda de novo. É assim, é, é sempre para frente, para frente. E às vezes dá uma travada, uma caída, mas a gente tem que fazer esse trabalho de auto-amor, né? De se permitir a cair às vezes. Você falou paixão, eu ia mencionar auto-amor. Eu acho que é uma dica muito legal que a gente pode dar. Desenvolver, gostar de quem se é, gostar da sua história, da sua trajetória, mesmo que tenha sido difícil, né? Essa história é como se fosse uma jornada do herói mesmo, né? Então, uma pessoa que passou por situações complicadas ali na infância, ele tá percorrendo uma jornada do herói. E como é que ele vai sair disso? São essas escolhas que ele vai fazendo ao longo da vida, através de processos de autoconsciência, né? Sem o processo de autoconsciência, a gente tem no cérebro, isso eu já falei em várias lives, a gente tem no cérebro um algoritmo que é igual ao Facebook, por exemplo. Hoje eu pesquisei um tênis Converse ortopédico da OIC, né? Eu pesquisei isso na rede. Ele está na minha rede 10 mil vezes hoje. Eu só dei uma olhadinha, entrei no anúncio, né? Não só ele, mas de diversos lugares. Então, o que as pessoas precisam entender? Que quando a gente tem um trauma, e o bullying é um trauma, ele vai ficar registradinho lá no subconsciente, e eu, dentro da psicologia energética, ele vai também ficar preso no seu corpo vital. Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho sobre isso. Mas o que eu tenho? Eu tenho o meu cérebro fazendo aquele anúncio aparecer a todo tempo para mim. O que é esse anúncio na vida da gente? É eu perder as feiras, eu me desestabilizar quando alguém faz algum tipo de comentário. É que nem assim, um adolescente que na adolescência teve problema de espinha, sabe? Aquela coisa grave mesmo. Essa pessoa vai ter. Aí você chega, você já é adulto, e alguém chega para você e fala assim: nossa, sua pele tá diferente hoje. Nem chega a falar se tá bom ou ruim. Já desperta. O que o cérebro faz? Olha o anúncio do meu Converse ortopédico. Ele joga para frente de você sentimentos e sensações de como você estivesse vivendo aquilo com aquela idade lá atrás. É isso que as pessoas precisam perceber, né, Cláudia? Tem uma... E isso, se você me permite uma palha aí, é que... Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. É que nada dessas coisas representam quem a gente é, né? O passado não é mais o que a gente é, né? Esse aqui é o pulo do gato. Se você entender, se as pessoas entendessem que isso que a gente sofreu não é mais o que a gente é. Ele se apresenta, mas a gente não precisa se identificar mais com ele. Então, cada vez que a gente detecta e percebe que ele está ali, e a gente não dá voz a ele, não dá espaço para ele como dava antes, ele vai se enfraquecendo. E cada vez mais você vai buscando quem você é hoje. Não aquilo que você viveu ou sofreu. O trauma é uma coisa que aconteceu comigo, alguma coisa ruim que aconteceu comigo, mas não sou eu. É só uma coisa ruim que aconteceu. Mas o que acontece? As pessoas se identificam com o trauma, ficam grudadas naquele trauma, né? Por uma série de razões aí, e se perdem de si mesmo. E se desconectam da essência que elas têm, de luz e sombra que todo mundo tem, né? Deixa eu ler aqui o da Patrícia aqui. Adorei esse termo, autocompaixão. Olhar em que estamos com amorosidade, otimizar, buscar
ajuda para compreender, tomar para si o que precisamos aprender com isso e seguir. Olha só, eu acho que ela resumiu a nossa live, a Patrícia. Patrícia é consteladora também, querida, a gente sistêmica muito ímpar sobre essas coisas, muito mesmo, é isso mesmo. E eu acho que você colocou o que assim, com uma consciência, com um aprendizado, sabe? Não seguir com os olhos vendados, né? É utilizar tudo isso que aconteceu para você como uma força, né? Como algo que te movimenta para frente, para uma vida diferente, né? Você quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, é muito isso, né? As identificações são muito fortes. A gente se identifica muito, até com as dores, a gente é a dor, a gente passa a ser a dor, né? A gente passa a ser esses traumas, né? Como você falou, e essa é uma identificação que acontece. O problema é quando você não consegue ver a mudança. É difícil também você se ver diferente daquilo que você viu, se viu a vida inteira, né? E aí, o que eu vou ser de repente? Aquilo também dá ansiedade, porque se você deixa de ser aquilo que você achou que era, né? A sua vida inteira, se aquilo não for mais, o que você vai ser? Isso traz dor, né? Traz dor isso. Essa é a total desconexão consigo mesmo, né? Você sabe que um dos maiores arrependimentos de uma pessoa no leito de morte, tem estudo lá daquela enfermeira que trabalhava, não lembro o nome dela, na UTI, no terminal, e era de não ter vivido fiel a ela mesma e vivido uma vida de acordo com as pessoas queriam que ele vivesse. Esse é o arrependimento número 1 das pessoas, né? Na hora que você vai fazer. Olha como isso é forte. E olha como eu entender que esse trauma que eu passei, que esse bullying que eu passei, pode ter definido minha vida, porque eu não tinha consciência, não precisa mais te definir. E aí seguir. Fala, Clau. Eu vou ler o negócio da Patrícia aqui, que ela escreveu mais alguma coisa. Mas eu acho assim, eu cada vez mais eu vejo, Dri, que nem é tão difícil você identificar o trauma e trabalhar ele. Eu acho que o mais difícil é caminhar depois disso. Buscando as novas identidades, buscando os novos valores, né? os novos espaços. Isso aí também já é um processo que dá panos para manga. As pessoas chegam, eu tenho uma mentoria chamada Spiritual Thinking, né? E eu passo todos esses conhecimentos para ir ampliando a consciência dessa pessoa, fazendo com que ela se encontre mesmo, entendendo ela e o que ela quer. Então, dentro dessa mentoria tem tudo isso. As pessoas chegam sem energia, sem confiança, sem força. E depois de um tempo, elas falam assim, nossa, foi transformador. Então, é só o trabalho de fazer ela mesmo, né? É só ela olhar para ela mesma, porque tudo está dentro dela, né? Por isso que é tão importante a gente ter, muitas vezes, o apoio. Porque a gente vive cego se às vezes eu não tenho uma ajuda para olhar o que eu não consigo enxergar, né? Travou muito. Tá travando Deixa eu muito colocar para aqui o que a mim. Patrícia Júlio escreveu. O que as pessoas dizem de você ou pensam de você não define como pessoa. Ser pessoa é o resultado de uma construção diária de pensamentos e ações. Exatamente. Tá Agora me tá ouvindo, bem. Cláudia? Agora tá bem. Eu preciso criar coragem e fazer essa mentoria. Analisando, eu não gosto quando fica as pessoas, né? Olha lá, o áudio. A Patrícia, acho que Tá precisa travando.
de fazer essa mentoria. Bom, tá me ouvindo agora, Clau? Sim, tô. Tá. Bom, vamos lá, para ir finalizando, Cláudia. A gente já falou sobre o autoconhecimento, olhar para a luz e sombra. A gente já falou sobre compaixão, né? Que outra dica a gente podia dar para essas pessoas? Eu acrescentaria uma: busque ajuda, porque sozinho a gente vai até um determinado limite, sabe? Eu acho que essa é uma outra dica. E você, tem mais alguma para a gente ir fechando a live? Eu acho que o trabalho diário, né, de fortalecimento, buscar rituais de prazer consigo, né, rituais que têm significado, né, é muito importante encontrar o máximo de coisas que deem significado no seu dia a dia, nas suas ações, saber princípios, valores que dão significado de vida para, porque isso aí vem a autoestima está ligado a seus valores próprios e e princípios, né? E isso aí é nisso que você se baseia e o de fora não tem como deixar você de novo frágil, porque você tem aquilo ali que é seu, né? O seu espaço. Ó, isso que você está trazendo é muito legal, porque eu me fortaleço, quando eu me fortaleço, o outro não tem espaço para impactar em mim. Olha, Uhum. isso é muito poderoso vocês entenderem, gente. Quando eu me fortaleço, o que o outro falar não importa. O que o outro falar não ressoa, porque aquilo já está trabalhado em mim, aquilo já está resolvido em mim. Aquilo eu já estou com uma outra tomada de decisão diferente, eu já estou mais confiante. Muito legal isso aí. Muito bom. Gente, ó, vamos lá. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, senão a gente já vai fechando. Clau, conta para mim como é que as pessoas te acham. Então, além do Insta, fala um pouquinho de como você trabalha, como é que você pode ajudar essas pessoas. E depois eu falo rapidamente do meu. Eu tenho uma mentoria de 6 meses, é uma mentoria que trabalha carreira e significado de carreira e autenticidade. E é um trabalho também muito lindo de 6 meses. Eu estou fazendo uma turma, na verdade, uma turma fundadora, e está na minha bio um formulário, a pessoa pode se inscrever e a gente conversar sobre o momento de cada uma. E tá aí o meu Instagram, como é que é? Você colocou aí, não colocou? Arroba, Tá aqui, se eu a vou botar pessoa aqui. entrar do lado onde está bullying no alto da tela, na setinha, abre o link dela, dá para começar a seguir. Eu vou É eu, colocar aqui de Cláudia novo no comentário. Werneck. Eu coloquei aqui no Coloca. comentário O, e o, o adulto tem que tomar conta de mim. A gente teve uma constelação, né, Edson? Esse fim de semana ele estava presente no meu workshop de constelação, é o Doc Nunes. E a gente trabalhou exatamente essa questão de puxar o lado adulto, né? Não deixar a criança tomar conta. Porque daí afeta as relações afetivas, afeta o sucesso profissional, afeta uma série de coisas, né? Maravilha! adultecer. Eu chamo adultecer. Adultecer, ótimo, mas Adultecer. muito gostoso. Gente, e para quem quiser seguir comigo, então, pessoal aí da Cláudia, quiser seguir comigo, será muito bem-vindo ao perfil. Eu trabalho com constelações sistêmicas nos workshops mensais, quanto atendimento online. Então, essa é uma. Tá, e seguir comigo. Eu faço mentoria sistêmica. Então, eu faço mentoria para ajustes sistêmicos. O que é isso? As pessoas às vezes estão com conflito num casamento, não consegue, a gente faz uma mentoria individual, 6 meses que você segue com o meu acompanhamento também. E tem lá uma série de conteúdos, de conceitos que você adquirindo, você consegue mudar a sua visão de mundo, mudar o seu posicionamento, entender por que você tem esses tipos de comportamento. Então, é uma mentoria chamada Spiritual Thinking,
Então, todos esses dados, essas formas de trabalhar comigo estão no link da minha bio também. Maravilha, Clau. Fechamos. Mais alguma coisa, queridona? Não, tá, fechamos, tá? Isso aí. Eu acho que foi ótimo fazer isso com você e ser sua convidada. Ah, eu adorei estar aqui com você. Adorei estar aqui falando de longe. A gente tem até um delayzinho. Isso é muito chique, eu acho. Só porque ela está na Dinamarca. A gente tem um delay. Quando eu falo, eu vejo que ela fica esperando um pouquinho. A gente tem um delay. Adorei. Minha parceira lá na mentoria do Vitor Damasio. Então, prazer essa conexão e essa forma que a gente teve de poder trazer um pouco de consciência para as pessoas nesse tema que machuca tanto, né? As pessoas trazem essas feridas. Muito obrigada. Dri, você, uma próxima vez que a gente puder falar junto, o meu trabalho é muito em função do feminino, né? Do sagrado feminino. Eu trabalho muito ferramentas ancestrais. Muito ferramentas ancestrais para trabalhar essa parte de autoestima. Vamos fazer uma live com isso. Vamos? Só que eu sugiro, abre com o seu perfil, porque eu não sei porquê. Tá dando problema aqui. Toda vez que eu faço só, não dá problema nenhum. E quando eu tô com alguém, ele começa a falhar e eu não sei porquê. Então, pipoca. Eu te chamo, a gente marca um dia. Tá bom. O importante é que a gente tenha essa conexão e que possa estar ajudando essas pessoas. Clau, fica com Deus. Você vai dormir também. Que já é tarde, tá? Muitas bênçãos para você. Obrigada. Beijo para todos. Tchau, obrigada. Possa continuar apoiando pessoas. Outro. Um beijo, minha linda. Tá, eu vou marcar você, tá? Eu vou marcar você